esperar você encontrar o livro do Gênesis, capítulo 32. Todos encontraram? Digam amém. A palavra de Deus nos diz assim: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E você toma assento dizendo amém. Meus irmãos, em consequência das discórdias na família, Jacó é agora fugitivo, em busca de um patrão e uma esposa. Isaque, seu pai, vendo a difícil convivência familiar, ele se dirige a Jacó e diz: olha, filho, não dá mais para você continuar vivendo aqui em nossa casa. Está uma disputa acirrada entre você e o seu irmão Esaú, e chegou a hora de você partir. Chegou a hora de você tomar uma decisão. E a Bíblia diz que Jacó, ele foi abençoado pelo seu pai Isaque. Isaque, ele abençoa Jacó e o mandou para a casa de Betuel, pai de sua mãe, e que casasse com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe, de Sara. E o que nos chama a atenção que ele foi até Padã Arã, e é interessante que Jacó, ele tem ali o seu primeiro contato verdadeiro com Deus. Até então, Jacó não tinha ou não tivera nenhum verdadeiro contato com Deus. Mas a partir daquele dia, ali em Padã Arã, ele tem o seu primeiro e verdadeiro contato com Deus. Ele chegou cansado de viagem, depois que o seu pai o enviou para Padã Arã. Ele chegou muito cansado, já no crepúsculo da tarde, ao cair da noite. E a Bíblia diz que Jacó, ele tomou uma das pedras daquele lugar, e ele a colocou, e ele a pôs por sua cabeceira. E a Bíblia diz no livro do Gênesis, no capítulo 28, que Jacó sonhou. Pastor, sonhou o quê? Ele sonhou que uma escada saía da terra, cujo topo tocava aos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. O que me chama a atenção é que os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. Interessante que até os anjos usaram cada degrau da escada para subir e descer. Às vezes a gente já quer alcançar o topo subindo pelo elevador. A gente gosta de coisas fáceis, coisas que a gente não tem muito que sacrificar para conquistar. Dinheiro fácil, relacionamento fácil. Agora tem uma coisa, tudo que vem fácil também vai fácil, tá?
Tudo que vem muito fácil, cuidado. A Bíblia diz que esse foi o sonho que Jacó teve. Mas o que me chama a atenção no capítulo 28 do livro do Gênesis, que acordado, pois, Jacó do seu sono, ele disse para si mesmo: o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E ele temeu e disse: olha, esse não é outro lugar senão casa de Deus, e eis aí a porta do céu. Ele teve uma visão extraordinária. Foi ali a primeira experiência que Jacó verdadeiramente teve com o Senhor. Só que ali era uma passagem. Ali era uma passagem. Quando ele chega então ali, todos nós conhecemos a história, que ele chega ali na casa de Labão, e ele teve que trabalhar 7 anos para conquistar Raquel. Todos nós conhecemos de cor e salteado essa história. Só que o seu sogro enganou Jacó. E aí, na hora do casamento, era diferente, porque a noiva cobria a cabeça com véu e era entregue apenas no dia do casamento ao noivo. E aí, entregaram para ele Lia, mas Jacó queria Raquel. Aí ele vai confrontar o sogro. Ele diz: não, a escolha aqui é dos pais, e eu estou entregando para você Lia. Ah, mas eu quero Raquel. Tudo bem, você quer Raquel? Você vai ficar com as duas. Você vai trabalhar mais 7 anos. E Jacó trabalha mais 7 anos. Interessante que Jacó, quando ele chega, ele sai da casa do pai com 77 anos. Quando ele chega ali em Labão, ele fica ali detido mais 14 anos. Já vai para 91. Quando ele chega de fato casar com Raquel, Jacó já é um homem maduro, 99 anos. Foi quando a Bíblia diz, ele já tinha tido alguns filhos com Lia, aí ele teve José, que é filho de Raquel. Raquel só deu 2 filhos, José e Benjamim. E é interessante que passam mais 6 anos. 6 anos. E aí, Jacó já é um homem com 97 anos de idade. Quando ele chega ao Val de Jaboque. É interessante a gente entender isso. Val de Jaboque era um local afluente do Rio Jordão, escute bem isso, situado entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Era tipo de uma nascente. Tanto é que é chamado de val, bem rasinho, dava para passar, você passava em pé assim com as águas na canela, um afluente do Rio Jordão. O que significa, então, essa passagem bíblica para mim e para você? Eu quero te fazer entender a visão que Deus tem para você. Nós temos um tema escolhido hoje. Você quer ser Jacó ou Israel? Quem você quer ser? Você quer continuar sendo Jacó ou você quer ser Israel? Jacó tinha tudo para continuar sendo Jacó. Mas logo do primeiro encontro que ele teve com Deus, ele entendeu que Deus tinha para ele algo diferente. Primeiro contato de Jacó com Deus, capítulo 28 do livro de Gênesis. Mas Jacó não era convertido, era convencido. Era até filho de crente, mas não era crente. E o que me chama a atenção é que a gente muitas vezes
na nossa vida, nós precisamos escolher quem nós queremos ser. Se você vai continuar como o velho homem, o homem que até vem à igreja, mas não é convertido, até prega a palavra de Deus, mas não é convertido. Jacó já tinha um conhecimento que foi dado pelos seus pais, que eram cristãos. Ele tinha um conhecimento, podemos dizer, prefigurando, Jacó estava na igreja, mas não tinha um novo nascimento. Ele não conhecia de fato a Deus. Aí quando Deus se manifestou para ele, naquele sonho que ele teve, ele já ficou maravilhado. Ele disse, não, Deus tem algo grande para mim. Ele começou a entender os mistérios de Deus para a sua vida. Só que não parou aquilo que Deus tinha para a vida de Jacó. Deus tinha muito mais. Sabe por que tem alguns raquíticos, anãozinhos na igreja, infrutíferos ou parasitos, que às vezes não cresce de jeito nenhum? É porque não deixa Deus fazer aquilo que Deus quer fazer em suas vidas. Eles estão interrompendo, eles estão impedindo, eles estão sendo os próprios estorvos de Deus em suas vidas. Deus quer fazer, Deus quer realizar, Deus quer usá-los em suas mãos, Deus quer torná-los uma bênção. Foi essa a palavra que Deus disse para Abraão, no capítulo de número 12, lá do livro de Gênesis, depois também no capítulo 15, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, e tu serás uma bênção. Ele tinha que ser perfeito, ele tinha que andar direito, ser perfeito diante de Deus. E com Jacó não foi diferente. O que significa o nome Jacó? Todos nós sabemos que no hebraico o nome Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar ou aquele que suplanta. Alguém até o chama de suplantador. Não podemos dizer enganador, porque na verdade Jacó não enganou o seu irmão Esaú. Ele ofereceu o valor para ele. Esaú não dava valor no seu direito de primogenitura. Jacó, esperto, viu uma boa oportunidade de comprar barato o seu direito de primogenitura. Não é que ele furtou, não é que ele roubou. Ele diz, olha, você está com fome, olha, vamos fazer um negócio. Eu tenho a comida e você tem a fome. Vamos fazer uma troca. Você me dá o direito de primogenitura e eu te dou comida para comer. E a Bíblia diz que Esaú trocou com Jacó o direito de sua primogenitura. Por o quê? Por um caldo de legumes, lentilhas. Tem muita gente trocando o seu valor cristão, a sua identidade, trocando a sua salvação pelas coisas banais dessa vida. Alguns querem criticar Jacó. Mas ele estava com fome. Alguns querem criticar Esaú. Mas tem gente aí fazendo muito pior, trocando a salvação, trocando a família, trocando tudo pelas coisas. Tem gente aí dando a alma para o diabo, irmão. Eu vi falar de um cristão aí que ele falou, eu quero ver se esse negócio de virar maçom é verdadeiro mesmo, porque diz que todo mundo que vai para lá fica rico. Saiu da assembleia e foi para lá, para a maçonaria, para ficar rico. Abriu mão, teve um encontro lá com o diabo, na intenção de enriquecer. Tem gente fazendo isso, permita a minha franqueza, e muito mais do que isso. Não vamos aqui criticar o ato de Jacó,
Mas o que me chama a atenção, que Jacó, ele começa a melhorar em seus caminhos. Sabe, irmão, a vida cristã é assim. Está escrito lá no livro de Provérbios, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Jacó estava num processo de melhoramento. Jacó estava num processo de conversão, porque até o capítulo 32 aqui, a partir do versículo 22 do livro do Gênesis, Jacó não era convertido. Olha para cá, Jacó é neto de Abraão, é filho de Isaque e é pai de 12 nações. Que isso, pastor? É verdade, eu vou recapitular. Jacó é neto de Abraão, filho de Isaque e pai de 12 tribos de Israel. Jacó. Agora escute bem isso. Diríamos nós que Jacó é neto de crente, filho de crente, mas ainda não é crente. Que isso, pastor? É verdade. Jacó é filho de crente, ou seja, é neto de crente, é filho de crente, mas ainda Jacó não é crente. É por isso que esse anjo, ou que esse varão, lutou com Jacó. Não diz que foi Jacó que lutou com o varão. Aqui diz o texto que o varão lutou com Jacó. Equivale dizer que quem começou essa disputa, que quem começou a briga, foi o varão. O varão. Vamos ver como aconteceu? Eu quero aguçar o seu desejo de ouvir uma boa palavra, para que traga mudança, transformação, porque nós vamos ver aqui, a história de Jacó é interessante. Ele é só convertido com apenas 97 anos de idade. Ele se converteu aos 97 anos de idade. Ó, recapitulando, 77 anos, Jacó sai da casa de José, seu pai. Fica 14 anos lá, trabalhando, primeiro pela Raquel, enganado, trabalha mais 7, 14, 91. Depois mais 6 anos, foi quando nesse período ele teve José, que chegou lá no Egito mais ou menos com seus 17 anos. Preste atenção, o que nós entendemos aqui é que Jacó não era convertido. E aí, diz o capítulo 32, o verso de número 22, contando de fato essa luta que Jacó teve com o anjo. E esse anjo aqui, preste atenção, esse anjo aqui, eu comprovo, eu mostro, eu provo para vocês, que não era um anjo comum, porque anjo não tem matéria, não tem uma forma corpórea. Anjo não tem uma forma corpórea, é incorpóreo. O anjo não é corpóreo, é incorpóreo. E como é que ele ia lutar com o anjo? A luta ia bater, batia assim, entrava na perna, parecia que não pegava em nada. Ele luta, conforme diz aqui o verso 30, e o verso 30 diz que ele lutou com Deus. Ele lutou com Deus. Verso de número 28 prova isso, que ele lutou com Deus. E como os homens prevalecessem. Então a luta não foi uma lutinha qualquer, irmão. Isso aqui foi uma luta ferrenha, que durou quase que a noite toda de luta. Olha o que diz o verso de número 22. E levantou-se daquela mesma noite e tomou
as suas duas mulheres, que eram Lia e Raquel, as duas servas que também eram mulheres dadas a ele. Então, na verdade, Jacó tinha 4 mulheres, tá? E os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Ele atravessa aquele pequeno val com as duas mulheres, as duas servas, os seus 11 filhos, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Olha a história. Aí vem o verso de número 24. Jacó, porém, ficou só. E eu entendo aqui que alguns encontros que nós precisamos ter com Deus, muitas vezes deve acontecer a sós com Ele. Eu acredito na manifestação do Espírito Santo a toda a igreja, coletivamente. Eu acredito na oração, onde tem 10, 15, 20 orando. Mas eu acredito, particularmente falando, e eu que já tive inúmeras experiências dessa, é que quando Deus quer falar com você, é que quando Deus quer tratar com você, a boa e única oportunidade é você estar sozinho na presença dele. A mensagem de Deus é direta, é diretiva. Deus não manda recado para ninguém. Se tem meia dúzia ali orando, aí vem uma profecia, você nem sabe para quem é. Ela não tem direção, tem 10 orando. Deus falou uma palavra, para quem vai ser? Aquela dúvida, uns dizem é para mim, outros, não, essa palavra é para mim, porque eu me encaixo mais nela pelos meus problemas. Há uma disputa interna. Agora, quando eu estou a sós com Deus, e eu escuto a voz de Deus, Deus se dirige a mim, Deus fala comigo, Deus é especificamente para mim, eu entendo que aquela palavra, que aquele momento é para mim. Jacó, ele estava sentindo Deus ali. Eu disse que a conversão de Jacó foi acontecendo. Deus foi mudando paulatinamente. O que é paulatinamente? É lentamente. Deus foi mudando a vida de Jacó. Deus foi mudando a vida dele. E aqui no Val de Jaboque foi a oportunidade crucial para Jacó se converter de vez. Deus tinha que deixar uma marca de conversão em Jacó. Deus tinha que mudar o caráter de Jacó. Tanto é que depois desse episódio, chega o seu irmão Esaú. Quando ele olha, ele diz, olha, ele vai me matar agora, tal. Eu fiz com que essa viagem minha demorasse, ele vai me matar. Ele não sabia, Deus já havia até mudado o coração do irmão dele. Era um momento de reconciliação com Esaú. Ele não entendia, mas Deus vinha num processo de mudança para a vida de Jacó. E aqui no Val de Jaboque, ele teve a sua ímpar, fenomenal experiência com Deus. Porque quando ele atravessa as duas mulheres, as duas servas, os 11 filhos, tudo que eles tinham do outro lado, ele volta e ele fica só. Ele fica só. Certamente, ele diz, isso aqui já estava nos termos de Canaã. Val de Jaboque. Val de Jaboque. Ele já estava chegando aonde Deus queria que ele detesse, fixasse residência. Preste atenção. E ele, quando volta, certamente Jacó, ele entra ali numa luta com Deus orando. Ele começa a orar, ele começa a falar com Deus, Senhor, eu tô andando conforme o Senhor está me orientando, eu estou fazendo conforme o Senhor está mandando eu fazer. E ele começa a falar com Deus. E a Bíblia diz que naquele momento, olha o que diz o verso de número 24, Jacó, porém, ficou só, e de repente quem aparece? Um varão. Um varão. E diz aqui, e lutou com ele um varão. Não é que Jacó lutou com o varão.
Eu acho que Jacó aqui estava na defensiva. Ele estava mais defendendo do que atacando. Só que na defesa dele, parece que Jacó era um homem bem forte. Talvez aí um Cleves, com esses braços assim, um homem forte. E teve um momento dessa luta que parece que o anjo achava que ia perder. Achava, mas não. Isso é uma expressão que eu estou usando, porque Deus não perde nenhuma batalha. Na verdade, Deus estava dando tempo nesse processo, nessa luta corpórea. E alguém diz: pastor, isso aqui é figurativo. Pastor, isso aqui tem um sentido espiritual. Não, irmão, isso aqui foi uma luta mesmo. Isso aqui foi uma luta mesmo. Não tem nada, isso aqui é no sentido literal da palavra. Não tem nada aqui. Tem gente que gosta de ficar espiritualizando as coisas. Não, isso aqui, sabe, esse anjo aqui. Nananina, não. É uma luta corpórea. É uma luta corpórea. Porque se fosse uma coisa no sentido espiritual, Jacó não saía depois dessa luta mancando. Com um chute que o varão deu na coxa dele. Vamos dizer assim, um chute. Olha o que aconteceu. Ele ficou só. E de repente, chega ali um varão e começa a lutar com Jacó. E lutou com ele, diz a Bíblia, até que a alva subia. Gente, esta luta foi intensa. Você acha que já viu uma luta dessa aqui, irmão? Você nunca viu, não. Nem no UFC tem uma luta tão demorada para derrubar um componente, para derrubar o adversário como essa. Essa luta aqui foi intensa. Durou quase a noite toda. Jacó lutando contra o anjo contra Jacó. E aquela luta, irmão, eu não sei o que Jacó pensava nesse momento, eu não sei o que Jacó falava. Olha, irmão, mas Jacó começou a entender os mistérios, que esta luta não era uma luta normal, que Deus estava ensinando. E eu acredito, irmão, que quando o anjo estava por cima, parece que prevalecia tal, e espremendo ali Jacó. Porque quando você está lutando, irmão, hora você está em cima, quer enforcar a pessoa, se converta, rapaz, larga da mentira, deixa de ser enganador, e aquela coisa toda. E eu começo a desenhar na minha mente a cena do que aconteceu. Ou você não entende assim, numa luta, uma hora um está em cima, outra hora outro está embaixo, uma hora você ataca, outra hora você contra-ataca, uma hora você defende, outra hora você é atingido. Era uma luta corporal, e foi subindo a alva do dia, e ainda Jacó estava em luta com aquele anjo. A Bíblia diz aqui, eu não estou inventando e sensibilizando os irmãos para entender dessa forma que eu acredito ser, eu não estou levando vocês ao engodo. Preste atenção. E vendo, verso de número 25, e vendo que não podia prevalecer contra ele, quem? O varão. O varão vendo que não podia prevalecer. É a mesma coisa, irmão. Jacó segurou o anjo e diz: eu não vou te soltar mais. Porque Jacó entendeu o mistério. Ele diz: não, esse anjo não veio para me matar, senão já teria me matado. Esse anjo veio para me abençoar. E essa luta corporal aqui não é à toa. Jacó entendeu, irmão. Enquanto você não entender os mistérios de Deus para a sua vida, você vai sofrer, você vai ser um Jacó da vida.
as bênçãos de Deus não vai fluir, jovem, sobre a sua vida, enquanto você não entender os propósitos, os desígnios de Deus para você. Jacó entendeu logo, e esta luta perdurou tanto até que a alva subia, porque Jacó não deixava o anjo ir. Tanto é que o anjo queria ir. O anjo disse: olha, me deixa ir, porque já a alva subiu. Está escrito aí, me deixa ir, porque já a alva subiu. Ora, se o anjo quisesse, ele iria, mas Jacó segurou o anjo. Ou seja, ele viu uma grande oportunidade para ele sair desta luta com a sua vida completamente mudada. Ô irmão, como é que a gente vence as nossas guerras? Como é que nós vencemos as nossas lutas? É na guerra da oração, é de joelhos dobrados, é dizendo: Senhor, eu preciso, eu quero, Pai, me ajuda, me abençoa, eu não vou deixar de te incomodar enquanto o Senhor não me abençoar. É a nossa determinação que faz a diferença. E eu vejo Jacó aqui, desejando ter a sua vida mudada. Eu vejo Jacó aqui desejando ter a sua vida transformada. E foi transformada. Por quê? Porque ele diz: eu não te deixarei ir. Eu não vou te deixar ir, se me não abençoares. Você já pensou o que é isso? Quantas vezes o Senhor da bênção está no culto? Aquele que determina todas as coisas. Mas você, durante o culto, no seu desenrolar, você não faz nada. Você não pede. Tiago diz: quem pede recebe, o que busca encontra. Jesus falou. Até agora Tiago diz: nada tendes porque não pedis. E o culto no seu desenrolar vai acontecendo. E às vezes você sai do culto mais vazio do que entrou. Tem gente que até critica o pregador. O pregador não estava por fora. Pregou uma mensagem que eu não queria ouvir aquela mensagem. Eu queria ouvir outra mensagem. Você está pensando que Jacó queria isso aqui? Não. Mas Jacó entendeu o propósito de Deus para a sua vida, que era um propósito de mudança, de conversão. Já pensou? O homem com 97 anos de idade, mas não era convertido. Você está pensando porque você é filho de crente, que você é um verdadeiro cristão? Você está pensando porque você é filho de crente, nasceu em berço crente, se batizou na igreja, acompanha os seus pais para o culto, você é crente só por causa disso? Não. Tem muitos filhos de crente, escute bem isso, que ainda nem aceitou a Cristo como Salvador. É por isso que tem muitos que quando chega o batismo quer pular fora. Não, eu não quero me batizar. E sabe que os pais às vezes até dão razão a eles. Os pais, ao invés de levá-los a Cristo de verdade, você precisa se converter, você precisa ir lá para frente, aceitar Jesus como o teu Salvador. Os pais não fazem. Até diz: não, é novinha, sabe? É novinha, então tá, é novinha. Deixa ela ir crescendo, enfiar a cara no mundão. Aí eu quero ver depois você ter controle, tá? Depois eu quero ver você ter controle. Não é porque é filho de crente que é crente. Não é porque está na igreja que já nasceu de novo. Jacó, 97 anos, ele veio de fato a se converter a Deus. E ali, irmão, nessa luta contra o varão, a Bíblia diz aqui: o varão, ele prevaleceu nessa luta. Prevaleceu quer dizer, Jacó estava em vantagem.
Não é que Jacó estava em vantagem. E o anjo, interessante que o varão aqui, o anjo, o próprio Deus, ele permitiu. Ele falou: olha, esse camarada quer mudança. Jacó, ele quer sair daqui com a sua vida mudada. E eu gosto de algumas palavras da Bíblia, que a Bíblia diz, está lá em Jeremias 29, verso 12, verso 13, que quando você busca a Deus, ele diz: eu irei. Ou seja, se você me buscar, eu vou encontrar com você. Deus se dá ao direito, irmão, da gente encontrar Ele nas nossas orações, nas nossas petições. Deus quer que nós recebamos a vitória. Deus quer. E Deus foi dando corda aqui para Jacó. Deus foi dando a oportunidade para ele sair dali com a sua vida transformada. E foi exatamente o que aconteceu. E vendo que não prevalecia contra ele, verso de número 25, tocou na juntura de sua coxa. Tocou aonde? Na juntura. Eu não sei se o toque foi com um chute do pé ou foi com a própria mão, mas pá, deu um murro, deu um chute, quem sabe deu uma pesada ali, né? Porque para doer tanto, para fazer alguém, fisicamente falando, irmão, distorcer o joelho aqui, e essa bola, quem sabe, sair do centro, ir para uma lateral ou outra, e a pessoa sair dali mancando, isso não foi um chute qualquer. Isso foi algo, literalmente falando, forte. A Bíblia diz: e vendo que não podia prevalecer contra ele quem? Contra Jacó, tocou a juntura da sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Olha para cá, irmão. Será que Deus vai ter que te tocar para mudar a sua vida? Porque eu já vi Deus fazer isso. Eu nunca acreditei nesta expressão, é bem assembleiana: aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Não é bem assim, porque senão todos vão se converter, porque se não vem de um jeito, virá de outro. Mas olha para cá, aqueles a quem Deus verdadeiramente escolheu, pode ter plena certeza que se eles endurecerem, se não vir de um jeito, virá de outro. Deus disse: eu amei a Jacó, aborreci Esaú. Quando Deus ama alguém, olha, irmão, ninguém escapa das mãos de Deus. Ele diz: agindo Deus, quem impedirá? Diga para cá: ninguém. Ninguém vai impedir o agir de Deus. Quando Deus tem uma obra na vida de alguém. É por isso que eu já vi Deus colocando pessoas doentes na família. A pessoa está lá suprimindo uma chamada, a pessoa está lá abrindo mão de uma chamada. Pregava, agora não prega mais. Cantava, agora não canta mais. Ministrava, agora só quer ministrar aos domingos, às festas, quando tem muita gente. Já pensou se o pastor pregasse só quando tem muita gente? Eu não, eu prego com meia dúzia de pessoas, eu prego para um, eu comecei o meu ministério pregando para um. Eu já preguei na estrada, sozinho, pregando na estrada, pregando. Eu tinha que pregar à noite, trabalhava o dia todo e não dava para decorar alguma coisa da mensagem.
E eu ficava pregando, voltando para casa a pé e pregando na estrada. De repente, até um doido que estava escondido da polícia lá na beira da estrada ouviu a minha mensagem, quem sabe até se converteu. Eu pregando para mim mesmo na estrada. Eu nunca tive dificuldade. Mas tem gente, olha para cá, que tem dificuldade para obedecer a Deus. Tem dificuldade. E estão abrindo mão de uma chamada. O que me chama a atenção é que o anjo percebeu que Jacó estava determinado. E eu disse, olha, pelo que eu estou vendo, eu vou ter que deixar uma marca. E esta marca será uma marca de transformação para a vida de Jacó. O que o anjo fez? Ele tocou a juntura da coxa de Jacó. E a Bíblia diz que deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Sabe por quê, irmão? Porque para ser Israel, ou para Israel nascer, Jacó tem que morrer. Que isso, pastor, é verdade. Sabe por que o anjo deslocou a juntura da coxa de Jacó? Porque Israel, para nascer, Jacó tem que morrer. Enquanto o velho homem estiver incorporado na sua vida, e tem gente que dá para ver, rapaz, ele está até cooperando na igreja, mas você conhece ele por uma resposta que ele te dá, não é convertido. Tem gente que você olha, você põe a mão, põe ele, enquanto você está agradando, tem gente que é assim, enquanto você está agradando, enquanto você diz sim, mas aí quando você começa a cobrar, você não está vindo no culto, você não cooperou nisso, aí você vê, silencia e vê a resposta que ele vai te dar. Se conhece alguém convertido, é quando você diz não para ele, é quando você desagrada ele, é quando você pega no pé dele, está faltando muito culto, você não está vindo, você não está, eu vim no culto quando eu não tenho nenhum desafio, quando eu eu estou com o carro cheio de coisa lá, quando eu tenho dinheiro, aí é fácil. Eu quero ver vir no culto quando a criança está doente, quando há um desafio para mim, a criança está com febre. Eu quero ver isso. E se conhece as pessoas, é dessa forma. Jacó nos ensina uma grande lição aqui. Por quê? Para ser, ou para Israel nascer, Jacó tem que morrer. E eu quero te dizer, Deus vai te matar hoje. Que isso, pastor? Peraí, metralhadora. É isso, Deus quer te matar hoje. Tirar o Jacó dentro de você e estabelecer Israel. Irmão, não tem uma história mais linda na Bíblia do que a história de Jacó. Ele é o pai das 12 tribos de Israel. Jacó aqui se torna Israel. Não tem na Bíblia uma passagem mais linda. E aí você vê o nome de Jacó sendo mencionado. Deus dizendo lá no passado, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas aí a sequência continua. Eu sou o Deus de Israel. Vida de um Jacó transformado. Eu vou finalizar. Diz assim, verso 26, e disse, deixa-me ir, porque a alva já subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. Aí, e disse-lhe, qual é o teu nome? E ele diz, Jacó. Eu sou Jacó. Você acha que Deus não sabia?
É por isso que parece que tem algumas perguntas que, se você olhar assim, são questionáveis. Mas por que Deus pergunta? Ele não sabe. Ele sabe, ele pergunta para ver a sua atitude, o seu respeito, a sua resposta. O que você vai dizer? Deus pergunta: qual o teu nome? Ele diz: eu sou Jacó. Agora chegou a hora da mudança. Você não vai ser mais Jacó. A partir de hoje, não. Você não vai ser mais Jacó. A partir de hoje, você não vai ser mais Jacó. Qual é o teu nome? Eu sou Jacó. Jacó, sinônimo daquele que agarra no calcanhar dos outros para ter as mesmas oportunidades, aquele que suplanta. Olha, eu sou Jacó. Aí no verso seguinte diz: então disse. Quem disse? O varão, o anjo, o próprio Deus. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó. Aleluia. Isso é transformação. Você, a partir de hoje, não chamarás mais Jacó, mas Israel. Eu estou mudando a tua história, Jacó. A partir de hoje, olha para cá. Deus quer mudar a tua história, mas para Israel nascer, Jacó tem que morrer. Quem sabe você com todo esse tempo na igreja, mas ainda é um Jacó. Ainda é um Jacó. Mas para Israel nascer, Jacó tem que morrer. A partir de hoje, você não chamarás mais Jacó. Esse não vai ser o teu nome, Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com anjo? Não. Esse varão aqui não era um homem comum. Lutasse com Deus e com os homens prevaleceste. Tu determinou, Jacó. Tu está determinado de alcançar uma mudança radical para a sua vida. Então, a partir de hoje, você não será mais Jacó. O teu nome não será mais Jacó. Mas a partir de hoje, chamarás Israel. Irmão, daqui nasceu a nação de Israel. O Deus de Israel é o nome mais falado em todo o mundo. Todo mundo é Israel, Israel. Para onde você vai? Viagem para Israel, turno para Israel, tour para Israel, não sei o que. É Israel, Israel, Israel. Israel de Deus é o nome que mais encontramos na Bíblia. Israel. Eu finalizo. Diz assim: e Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. Eu te falei o meu. Jacó, o Senhor mudou o meu nome, mas eu quero saber o teu nome. Peço-te, faz-me saber o teu nome. E ele diz: por que perguntas pelo meu nome? Por que perguntas pelo meu nome? E não lhe deu o nome. Porque tem coisa que Deus não precisa mostrar, falar. Não. A mudança se vê na vida das pessoas. E ele pergunta: mas qual é o teu nome? Ele não falou, mas está escrito: e abençoou-o ali. E o abençoou ali. E me chama a atenção o que vem depois desse versículo. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, que significa face a face. O nome daquele lugar. Tem até uma igreja que extraiu o nome da igreja daqui. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: eu tenho visto a Deus face a face.
Olha aí, foi com o anjo que Jacó lutou? Não, com o próprio Deus. Eu tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Ou seja, Deus me transformou, Deus me mudou, Deus fez uma mudança de transformação na minha vida, porque eu vi Deus face a face e a minha alma foi salva. Ele não diz o corpo, porque ele saiu de lá mancando, irmão. Diz que aqui embaixo, que até hoje os filhos de Israel, eles não comem essa parte, até de aves, quadrúpedes, tá? Animais, eles não comem essa parte da juntura da coxa, eles não comem, por causa desse fato que aconteceu com Israel. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está aonde? Sobre a juntura da coxa, até ao dia de hoje, porquanto ele quem? O varão, o Senhor, tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Fique em pé. Você quer ser Jacó ou Israel? A escolha é sua, irmão. Se você quiser continuar enganando, usando máscara, você quiser continuar no meio do povo, eu sou crente, eu estou no meio. Pedro estava no meio. A criada e os que estavam lá no pátio diz: você é um deles, a tua fala te denuncia. Mas ele estava se camuflando, ele estava negando a Cristo, ele estava se escondendo da sua verdadeira identidade. Tem gente que é assim, irmão. Na frente aparenta ser uma coisa, mas por detrás é outra. E se descobre, é quando as máscaras caem. Isso aqui eu estava estudando essa semana, eu achei-o lindo. Jacó veio a se converter de verdade com 97 anos. 97 anos. É possível que alguém de nós nesta noite precisa de uma verdadeira conversão. Pastor, essa palavra é muito forte. É forte para mim que prego e ainda mais para você. É forte. Mas é você que vai se decidir. Põe o tema, filho. É você que vai escolher quem que você quer ser. Você quer ser Jacó? É bonito, não? Jacó, está lá na Bíblia, Deus sou Deus de Jacó, de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Jacó. É bom, mas é muito melhor se aquilo que Deus quer que você seja, Israel. Eu não quero ser aquilo que eu quero ser aquilo que Deus quer. Nós vamos cantar o louvor. Eu não vou chamar ninguém à frente. Se alguém quiser, de livre e espontânea vontade, eu sei que ninguém vai ver, porque as pessoas não são sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque quando são sensíveis, se termina uma pregação dessa, lota à frente, sem você precisar convidar. São pessoas que se dão a palavra. São pessoas que dizem: não, Senhor, esse Jacó tem sido eu. Às vezes eu engano, às vezes eu omito. Olha, às vezes eu suspeito mal, às vezes eu falo mal. Às vezes quando o pastor cobra de mim, eu não gosto. Eu mudo o meu comportamento, o meu relacionamento com o pastor, com as pessoas. Eu não gosto. E você não se coloca no eis-me aqui do Senhor. As pessoas são assim. Quando você está paparicando, quando você está, aí são suas amigas. Mas quando você emite uma verdade, aí é aí que você conhece alguém. O que me chama a atenção em Jacó é que quando Deus revela a verdade para ele, de quem Deus queria que ele
seja, ou fosse, ele não ficou bravo com Deus, saiu mancando daquele encontro com Deus, mas saiu com a sua vida mudada. Ele saiu mancando daquele encontro, eu posso dizer, saiu mancando da igreja, mas ele saiu com a sua vida mudada. Como é que você quer sair daqui hoje? Do mesmo jeito que você entrou? Então saia. Se essa palavra não impera mais na sua vida, se essa palavra não surte efeito na sua vida, você vai sair do mesmo jeito. Agora, se a palavra de Deus é verdade para você, se você é sensível à voz do Espírito Santo, você vai sair daqui com a sua vida transformada. Por muito tempo